Olá, investidores! Tudo bem com vocês? Para você que deseja aprender como as empresas listadas na bolsa remuneram o seu capital, existem alguns indicadores fundamentalistas que são bastante interessantes e que nos trazem esse tipo de informação. Hoje falaremos sobre um deles, que é o ROI, Retorno sobre o Patrimônio Líquido. O que esse indicador mensura? Na verdade, ele mede a capacidade que uma empresa tem de gerar valor através de seus próprios recursos e do dinheiro que os acionistas também aportaram nela, no caso, você. E como é feito esse cálculo? Bem, a equação é bastante simples. Você pega o lucro líquido de um determinado período fiscal, o ideal é que seja de um ano, né? Dia 1º de janeiro de um determinado ano, a 31 de dezembro daquele mesmo ano, e divide esse lucro líquido pelo patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? Nada mais é do que o seu próprio dinheiro que está investido na bolsa. Eu vou explicar para vocês um pouquinho onde pegamos essas informações, tanto do lucro líquido como patrimônio líquido. Bem, existe uma instituição autorreguladora chamada CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Dentre várias funções dessa instituição, existem duas funções primordiais. A primeira delas, fiscalizar as empresas SAs que são listadas na B3. A segunda, proteger os acionistas. Em função de quê? Justamente de algum potencial balanço inadequado, demonstração de resultado inadequado, etc. E como isso é feito? Bem, a cada trimestre, toda empresa que tem capital aberto, ela é obrigada, por lei, a publicar as suas demonstrações contábeis, deixá-las acessíveis a todas as pessoas. E isso tem a fiscalização da CVM. A empresa precisa publicar esses balanços. E quais são essas demonstrações? É o balanço patrimonial, DREs, que são demonstrações de resultados, e os DFCs, demonstração de fluxo de caixa. As informações inerentes ao lucro líquido de um determinado período advêm das DREs, que são as receitas geradas, né? Deduzindo todas as despesas, custos, imposto de renda, etc., vai sobrar o lucro líquido. E o balanço patrimonial nos traz as informações do patrimônio líquido, né? Que é o ativo menos passivo, que você tem de direito menos suas obrigações. O que sobra é o patrimônio líquido. Esse indicador ROI, é importante dizer que ele só pode ser utilizado e deve, né, só deve ser utilizado para comparar empresas do mesmo setor, do mesmo segmento. Por exemplo, você vai comparar uma varejista de moda com a outra varejista de moda. Suponhamos que sejam lojas Renner, um exemplo, tá? E C&A. Vamos supor que ambas têm um patrimônio líquido lá de 10 bilhões de reais. Em um determinado ano fiscal, nos 12 meses, no fechamento do ano, a C&A obteve um lucro líquido de 800 milhões de reais. Então você vai pegar esses 800 milhões, dividir por 10 bilhões, que é o patrimônio líquido da C&A, você vai ter um ROI de 8%. Suponhamos que a loja Renner, nesse mesmo intervalo de tempo, obteve um lucro líquido de 1 bilhão. Você vai pegar esse 1 bilhão de reais, dividir pelos 10 bilhões, que é o patrimônio líquido, coincide das duas, e a loja Renner vai te trazer um lucro, um ROI, vai te trazer um ROI de 10%. Ou seja, para você investir no setor de varejo, dado esses dados, né, tendo em vista esses dados, lojas Renner é mais interessante do que a C&A. Bem, agora você não pode comparar, por exemplo, uma empresa de energia elétrica com uma instituição bancária. Por quê? 95% do patrimônio líquido de uma instituição bancária
é capital, é dinheiro. E das outras instituições, não necessariamente. Então, o interessante é o quê? Comparar empresas do mesmo segmento, né? Para vocês ter uma análise mais assertiva. E a outra questão também interessante é o seguinte: suponhamos que você fez um cálculo de um determinado retorno de uma empresa e obteve um ROI lá de 8%. Você pode também comparar com alguns ativos, né, uma modalidade de investimento que são chamadas livres de risco. A grande maioria delas tem um indexador atrelado à taxa básica de juros, que é a Selic. Então, se a Selic estiver lá em torno de 6%, você obteve um ROI de 8%, é mais interessante você investir no mercado de ações, né, nessa empresa, por exemplo, do que num LCI, um LCA, por exemplo, né? Então, esse indicador é muito importante, traz uma grande visibilidade para você de como o mercado está se comportando. O ideal também é, quando você for comparar empresas do mesmo setor, para angariar um pouco mais de conhecimento, o ideal é que você pegue lá o histórico de ROI dos últimos 5 ou 10 anos. Por quê? Tem empresas que estão em franco crescimento que obtêm um ROI maior, né? Então, se você pegar a média do mesmo intervalo de tempo, suponha 5 anos da empresa A e 5 anos da empresa B, sendo do mesmo setor, a que te trouxe essa média maior de ROI seria mais interessante para você investir. Tudo bem? Em breve a gente vai gravar outros vídeos aí falando um pouco de outros indicadores fundamentalistas. Trataremos também de indicadores voltados ao endividamento, que o endividamento também é um fator bastante importante a ser analisado nas empresas, que isso aí até pode influenciar na perpetuidade das operações de algumas companhias. Tudo bom? Um abraço para você, até breve, até o próximo vídeo.